Estamos no segundo bloco do Alerj Debate e o assunto de hoje é lipoaspiração. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para o senhor, que é a seguinte: é necessária mais de uma cirurgia para o paciente? Ou seja, às vezes o médico tira mais de um lado, quando é na cintura, por exemplo, do que do outro, porque vai inchando. Existe alguma coisa nesse sentido ou isso é mito? Não, isso é um mito, porque o cirurgião planeja a cirurgia dele antes. Então, ele pode conversar com a paciente e ver pelo volume de gordura que tem que ser retirado, se isso pode ser feito naquela época da cirurgia ou complementado em outro tempo operatório. Qual é o volume de gordura máximo que o médico pode tirar? Olha, nós temos um cálculo, a grosso modo, de 5 a 7% do volume corporal. Então, normalmente, nós temos uma média que varia de 3 a 5 litros de gordura. Mas com novas técnicas que nós temos agora de infiltração, nós conseguimos remover mais gordura, porque com as técnicas iniciais saía muito sangue com a lipoaspiração. Certo. Agora, com as técnicas que nós chamamos as técnicas de infiltração mais modernas, então nós conseguimos tirar mais gordura e menos sangue. O senhor estava falando da questão do máximo de gordura que se pode retirar. Quais são os cuidados que um paciente deve tomar na escolha do cirurgião? Bom, a primeira coisa é saber se é um cirurgião plástico que vai realizar a cirurgia. E, se possível, um cirurgião que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é muito criteriosa na escolha dos seus membros. A sociedade, inclusive, há pouco tempo, baixou uma determinação em relação à realização de cirurgias, lipoaspiração principalmente. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, quer dizer, só alguns tipos de médico, alguns especialistas podem realizar a cirurgia? Como é que foi isso? Não, o que nós detectamos foi o seguinte, que a cirurgia de lipoaspiração ela é realizada por vários médicos que não são especialistas. Por exemplo, dermatologista, cirurgião geral, cirurgião esteticista, que se dizem, mas nenhum é cirurgião plástico. Então, há um índice enorme de complicações por esses não especialistas que realizam essa cirurgia. É grave, e diante disso... grave demais porque a gente tem, primeiro, enfim, a difusão aí dos resultados da cirurgia plástica, enfim, todas as mulheres e vários homens querem se beneficiar de uma lipoaspiração. Mas, na verdade, mais de 90% das reclamações pós-cirurgia são provenientes de cirurgiões que não têm especialidade para tratar de cirurgia plástica. Então, é importante que as pessoas tenham esse cuidado, que o governo também, por seu turno, possa fazer um acompanhamento, uma fiscalização, aonde está sendo feita essa cirurgia, se é numa clínica, se aquele tipo de cirurgia, se é uma pequena cirurgia ou se é uma cirurgia grande, complexa, se é feita numa clínica, numa sala, se tem condições aquela clínica, aquela sala, enfim, ou se ela tem realmente condições de ser feita, para ser feita num hospital, com uma estrutura de apoio importante. Então, essas questões são por demais importantes, que a gente possa ter uma fiscalização do Estado, enfim, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica cumpre um papel fundamental, para que a gente possa ver difundido esses conceitos, que a gente possa ter um controle por parte dos médicos que se arvoram em tratar de uma especialidade que não é a especialidade deles, e sim de um cirurgião plástico. E o senhor está falando, quer dizer, houve uma proibição a partir daí, então? Não, não é uma proibição. Houve uma norma do Conselho Federal de Medicina estabelecendo isso, que a lipoaspiração é uma cirurgia que deve ser realizada somente por cirurgiões plásticos, para evitar realmente as grandes complicações que nós estamos detectando. Quais são as complicações do pós-operatório? Ou da cirurgia? Vamos perguntar assim, de uma forma geral, quais são as... Não, a complicação mais comum que se tem, a complicação mais grave que nós chamamos é a embolia gordurosa. O que é isso, doutor? Que são grânulos de gordura que vão pelos vasos sanguíneos e vão até o pulmão. Com isso, eles acarretam uma grave deficiência respiratória. Então, é o que nós chamamos de embolia pulmonar.
Geralmente isso ocorre durante a cirurgia, Isso depois ocorre, da não, cirurgia? isso pode ocorrer no pós-operatório. Mas isso ocorre em várias outras cirurgias. Não é Tem alguma somente coisa que o médico possa fazer para evitar? Tem o tratamento anticoagulante, o tratamento preventivo, que nós chamamos da trombose venosa profunda. Quais são os exames que o paciente deve fazer antes de se submeter à lipo? Todos os exames que são necessários para qualquer intervenção cirúrgica. A lipoaspiração não é uma cirurgia menor, é uma cirurgia igual às outras. Então ele tem que ir a um clínico, ele tem que checar, fazer toda uma checagem para poder se habilitar a realizar a cirurgia plástica. O senhor falou, a lipo não é uma cirurgia que tem vamos dizer, um risco menor do que as outras. Eu sei que cada tipo de cirurgia, em cada uma delas existe um nível de risco. Qual seria o nível da lipoaspiração e uma comparação, doutor, para a gente ter uma ideia? Olha, é muito difícil estabelecer nível de risco. O que nós podemos estabelecer, o risco, é de acordo com as condições que o paciente apresenta para qualquer cirurgia. Quando você vai fazer uma cirurgia, o cardiologista diz risco 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa para a lipoaspiração. Então, todos os pacientes têm que ser examinados, eles têm que ser amplamente checados. É uma cirurgia humana, né? Porque a vaidade das pessoas, enfim, o bem-estar, se sentir bem consigo mesmo, é uma questão importantíssima. Às vezes, uma cirurgia reparadora gera algum tipo de desconforto, às vezes a pessoa engorda um pouco, enfim, tem um pouquinho da sua forma alterada. Então, eu acho que é uma questão importantíssima a difusão dos bons conceitos da cirurgia plástica, porque é uma questão fundamental a gente se sentir bem com a gente mesmo. Não existe uma definição de saúde que é muito importante. Saúde é o bem-estar físico e mental. Sim. Então, não existe cirurgia estética, não existe cirurgia reparadora. Existe cirurgia plástica, em que você vai melhorar alguma coisa que você acha que não está adequada à sua imagem. Isso é extremamente importante, essa definição. Então, por isso que ela é tão importante assim. Nós nos lembramos de um congresso de Roma, em que o Papa definiu a cirurgia plástica como sendo uma especialidade médica que tinha um propósito divino, porque restaurava à perfeição a maior obra de Deus, que era o ser humano. Nossa. Fantástico. Bom, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Mais dúvidas, mais esclarecimentos sobre lipoaspiração. Não sai daí não.